Adriana vai interromper a audiência no momento mais tenso possível, e um simples detalhe vai fazer todo mundo perceber que Pilar sabotou Arthur pelas costas. Só que a vilã nem imagina que acabou cometendo um erro gravíssimo e que isso pode destruir completamente o plano dela. Tudo começa quando Arthur aparece diante do juiz para provar que está em plena consciência e que não precisa ser interditado. Mas logo nos primeiros minutos da audiência, alguma coisa estranha começa a acontecer. Arthur tenta responder as perguntas normalmente, porém sua mente parece cada vez mais confusa. Enquanto o juiz faz perguntas simples, Arthur demonstra dificuldade para se concentrar. Ademir percebe imediatamente que alguma coisa está errada e fica desesperado vendo o cliente daquele jeito. Arthur encara o vazio por alguns segundos completamente distraído, até que Ademir o chama baixinho. Arthur, você está bem? Assustado, ele volta à realidade rapidamente e responde. Claro que estou. Mas o clima já fica estranho quando o juiz repete a pergunta que havia feito anteriormente. Sem entender direito, Arthur pergunta. Qual era mesmo a pergunta? O magistrado então fala com calma. Que dia é hoje? Dando de ombros, Arthur responde de maneira totalmente desconexa. Não sei, dia de Santa Rita de Cássia. Ademir quase entra em pânico naquele momento. O advogado desvia o olhar, sem acreditar na resposta absurda que acabou de ouvir. Mas Arthur ainda tenta se corrigir logo depois. Não, espera, foi ontem. Mas eu não estou entendendo porque o senhor está me perguntando sobre festividades. O juiz fica em silêncio por alguns instantes, claramente analisando o comportamento dele, até responder. Eu não perguntei sobre festividades. Mas pelo menos o senhor ainda parece situado no tempo. Ademir percebe que a situação está saindo completamente do controle e decide intervir imediatamente. Meritíssimo, eu peço que essa audiência seja adiada. Meu cliente claramente não está bem nesse momento. Só que o juiz se mantém firme. Não existe motivo para adiamento. Estamos aqui justamente para avaliar a lucidez do senhor Arthur. E sinceramente, o que estou vendo é muito preocupante. Irritado, Arthur perde a paciência ao ouvir aquilo. Como assim? O senhor está querendo dizer que eu estou ficando maluco? Mas no meio da frase ele simplesmente para, fica confuso e pergunta. E o que eu estava falando mesmo? Ademir coloca a mão no rosto sem saber mais como salvar a situação. Enquanto isso, na mansão, Adriana percebe que Tilde está agindo de maneira muito estranha na cozinha. A funcionária permanece parada, olhando para o nada completamente aérea. Preocupada, Adriana se aproxima devagar. Você está bem? Tilde demora para reagir. Ela parece perdida, sonolenta e confusa. Adriana começa a ficar cada vez mais assustada e estala os dedos na frente dela para tentar chamar sua atenção. Só então Tilde desperta lentamente. Uá, você está aí? Com um frio enorme na barriga, Adriana fala imediatamente. Você não está nada bem. Acho melhor te levar para um hospital. Mas Tilde apenas começa a rir da situação. Hospital? Pra quê? Eu estou ótima, só estou com um soninho gostoso. A desconfiança de Adriana aumenta ainda mais. Isso não é normal. Você tomou algum remédio? Tilde balança a cabeça negativamente. Não tomo essas coisas. Adriana então insiste. Você comeu alguma coisa diferente? Precisa me contar. E é nesse instante que Tilde entrega um detalhe importantíssimo sem perceber. Só tomei café da manhã e bebi o resto do suco do Dr. Arthur. Adriana arregala os olhos imediatamente. Suco? Tilde aponta para a pia. O resto ainda está ali. Depois disso, ela sai lentamente em direção ao jardim, ainda completamente grogue. Assim que fica sozinha, Adriana corre até a pia e encara o copo de suco. Nesse momento, um pensamento aterrorizante invade sua cabeça. E meu Deus, será que fizeram alguma coisa com o Arthur? Na audiência a situação piora ainda mais. Arthur continua respondendo coisas sem sentido, completamente fora do normal. O juiz começa a ficar cada vez mais convencido de que ele realmente perdeu a lucidez. Desesperado, Ademir tenta defender o amigo. Meritíssimo, eu garanto que isso não é normal. O senhor precisa acreditar em mim. Alguma coisa aconteceu com ele. Mas Arthur simplesmente começa a rir do nada e encara Ademir. Sua cara está engraçada. Acho que nunca te vi tão vermelho assim. O advogado fica completamente sem reação. O juiz bate firme na mesa e perde a paciência. Esse comportamento é inadmissível. Não resta alternativa. O laudo de sanidade do senhor Arthur Brandão será. Só que antes que ele consiga terminar a frase, a porta da sala se abre violentamente. Todos levam um susto. Adriana surge segurando um copo de suco nas mãos. O juiz olha indignado pela interrupção, mas Adriana entra decidida.
Me desculpem interromper assim, mas isso é muito importante. O magistrado encara a jovem seriamente. O que poderia ser tão importante para justificar essa invasão? Adriana respira fundo antes de responder. O Dr. Arthur está confuso, não está? Ademir responde rapidamente. Sim, você sabe o motivo disso? Então Adriana coloca o copo sobre a mesa do juiz e diz: eu acho que sei quem fez isso. O juiz franze a testa. O que significa isso? Adriana explica. Tem alguma coisa dentro desse suco. Não sei se é remédio, sonífero ou qualquer outra substância, mas apenas o Dr. Arthur e a Tilde beberam. E a Tilde está completamente fora de si também. O magistrado fica chocado. Você está insinuando que ele foi dopado? Nesse exato momento, como se tivesse levado um choque de realidade, Arthur se levanta furioso e grita. Foi a Pilar. Ela estava em casa quando eu estava tomando café. Foi ela. A sala inteira vira um caos. Todos começam a discutir ao mesmo tempo até o juiz exigir silêncio imediatamente. Então ele pergunta, incrédulo. Vocês estão querendo me dizer que Arthur Brandão foi sabotado? Ademir aproveita a oportunidade na mesma hora. Meritíssimo, eu peço oficialmente o adiamento da audiência. Nós vamos provar que meu cliente foi vítima de sabotagem. Depois de alguns segundos de tensão, o juiz finalmente aceita. Ademir e Adriana respiram aliviados. Mas Arthur continua consumido pela raiva. Ele sai dali decidido a enfrentar Pilar pessoalmente e acabar de vez com aquela guerra. Tomado pela revolta depois da audiência, Arthur volta direto para casa decidido a enfrentar Pilar cara a cara. Só que ao chegar na mansão, ele encontra uma cena que faz sua raiva aumentar ainda mais. Pilar está sentada tranquilamente ao lado de Ulisses e Silvana, como se estivesse apenas aguardando a chegada dele. Assim que entra na sala, Arthur encara os três com desprezo e dispara. Claro, os sanguessugas já estavam aqui esperando a oportunidade perfeita para acabar de destruir a minha vida. Pilar se levanta fingindo preocupação. Ah, querido irmão, nós só viemos porque estamos preocupados com você. Mas Arthur não cai no teatro dela nem por um segundo. Para de fingir. Eu sei muito bem que foi você quem colocou alguma coisa no meu suco. Ulisses e Silvana trocam olhares tensos, percebendo que Pilar pode ter ido longe demais dessa vez. Só que a vilã decide continuar provocando. Assim que os três vão embora, Adriana corre até Arthur, que está emocionalmente destruído. Mesmo tentando parecer forte, ele mal consegue conter as lágrimas. Pouco depois, Arthur pede para conversar sozinho com Adriana no escritório. Quando ficam a sós, ele olha profundamente para ela e diz emocionado: você salvou minha vida hoje. Sem jeito, Adriana tenta minimizar. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas Arthur balança a cabeça negativamente. Não. Qualquer pessoa teria ficado quieta. Você se arriscou por mim, mesmo sabendo que poderia acabar sendo acusada junto comigo. Ele continua. Minha própria família está tentando provar que eu sou louco. E mesmo assim você foi a única pessoa que ficou do meu lado sem interesse nenhum. Adriana se emociona ao ouvir aquilo. Eu tenho gratidão por você. Você ajudou minha família quando ninguém mais ajudaria. Arthur então segura firme na bengala e toma coragem para revelar algo inesperado. É justamente por isso que eu quero te fazer uma proposta. Adriana estranha imediatamente. O proposta? Que tipo de proposta? Então Arthur finalmente diz: quero que você se case comigo. Por alguns segundos Adriana apenas encara ele em choque, tentando entender se aquilo é sério ou não. Mas quando percebe que ele está falando sério, ela começa a ficar nervosa. Você está confundindo as coisas. As pessoas já me chamam de interesseira só por morar aqui. Imagina se descobrem isso. Ela continua aflita. Seus irmãos vão usar isso para te interditar de vez. E ainda vão me colocar na cadeia. Com dificuldade para andar depois da queda, Arthur se aproxima dela lentamente. É justamente por isso que eu preciso desse casamento. Ele explica. Eu não estou pedindo amor. Estou pedindo ajuda. Preciso proteger meu patrimônio antes que Pilar destrua tudo. Adriana começa a tremer de nervoso. Não, eu não posso aceitar isso. Ela respira fundo e completa. Talvez seja melhor eu ir embora. Eu me demito. Desesperado, Arthur a interrompe imediatamente. Não faz isso. Me escuta primeiro. Depois você decide o que quiser. O olhar dele fica completamente vulnerável naquele momento. Você é a única pessoa em quem eu consigo confiar. O coração de Adriana dispara. Mesmo confusa, ela concorda em ouvir. Arthur então se senta e fala com convicção. Eu ainda vou fazer você mudar de ideia. Mais tarde, Adriana chega em casa completamente abalada e revela a notícia para a família. O Dr. Arthur me pediu em casamento.
Toniel explode de raiva imediatamente. O quê? Aquele homem enlouqueceu? Elisa tenta acalmar a situação, mas Toniel continua revoltado. Ele tem idade para ser avô dela. Isso é absurdo. Então ele decide. Arrumem as malas. Vamos embora dessa casa hoje mesmo. Mas Adriana surpreende todo mundo ao responder firme. Não, eu não vou embora. Todos ficam olhando para ela sem acreditar. Então Adriana finalmente revela. Eu aceitei me casar com o Arthur. Toniel fica em choque total. Você fez o quê? Adriana tenta explicar. Eu sei que parece estranho, mas existe um motivo para isso. Algum tempo depois, Arthur organiza um jantar e convida Pilar, Ulisses, Silvana e toda a família deles para a mansão. A mesa fica lotada e todos comem como se fossem donos da casa. Arthur observa aquilo em silêncio, claramente incomodado. Pilar então pergunta irritada. Fala logo o que você quer. Vai devolver nossas pensões? Arthur ri friamente. Nunca. Ulisses estranha. Então qual é a novidade? Arthur abre um sorriso misterioso. Vocês já vão descobrir. Ele se levanta com a ajuda da bengala, vai até o toca-discos e coloca um vinil para tocar. Segundos depois, a marcha nupcial começa a ecoar pela mansão. Todos se olham sem entender absolutamente nada. Então Adriana surge vestida de noiva. Pilar se levanta tão assustada que derruba pratos da mesa. O que é isso? Arthur olha diretamente para a irmã e anuncia. Meu casamento. Ulisses entra em pânico. E isso é impossível. Mas Arthur responde imediatamente. Não é o que diz nossa certidão de casamento. Pilar perde completamente o controle. Eu sabia. Essa golpista conseguiu te manipular. Só que Arthur interrompe com firmeza. Primeiro, esse dinheiro é meu. Segundo, agora tudo está no nome da Adriana. O silêncio toma conta da sala. Arthur continua. Vocês tentaram usar minha condição para roubar tudo de mim, mas agora não vão conseguir atingir nem a mim, nem minha esposa. Então ele encara Pilar profundamente e finaliza. Você disse que eu nunca conseguiria te atingir, mas acabou de perder o último trunfo que tinha contra mim. Fora de si, Pilar tenta partir para cima do irmão, mas Adriana usa o próprio buquê para impedir. A mansão vira um verdadeiro caos. Todos começam a gritar ao mesmo tempo, mas Arthur permanece sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Logo depois, vários seguranças entram na sala. Arthur aponta para a porta e dá a ordem final. Atirem todos eles daqui. Essa família não é mais bem-vinda nesta casa. Os seguranças expulsam Pilar, Ulisses, Silvana e toda a família da mansão enquanto eles continuam gritando ameaças. Mas dessa vez Arthur não demonstra medo. Ao lado de Adriana, ele finalmente sente que venceu a primeira batalha contra a própria família. E você, acha que o Arthur fez certo em colocar tudo no nome da Adriana para impedir Pilar de pegar a herança? Ou acha que esse casamento ainda vai trazer muitos problemas? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o gostei para continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas.